Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição de atualizações de exopolítica e geopolítica. Então, vamos iniciar com o nosso giro de notícias pelo mundo, tanto ao que se refere à geopolítica, quanto à exopolítica ou exopolítica, tanto faz. Então, meus amigos, nós temos muitas informações que eu vou trazer nessa noite, então preparem os seus corações. Cada semana, cada dia, a gente percebe que a movimentação com relação à nossa liberdade está cada vez mais próxima. Então a gente sabe que existem ainda muitos fatores que precisam ser conquistados, estão pendentes ainda, mas a cada dia nós avançamos, e é isso que importa. Aqui, meus amigos, só recordar de algumas notícias, aqui eu já apresentei, eu acho que foi na última quinta-feira, mas vale a pena relembrar novamente. Aqui, 3 representantes do Partido Republicano apresentam um projeto de lei padrão ouro para estabilizar o valor do dólar. Então, meus amigos, vejam que existe já uma iniciativa por parte dos chapéus brancos norte-americanos para tentar aplacar o grande agenda da cabal. Então, eles estão aqui se contrapondo, formando aqui, voltando ao padrão ouro. Padrão ouro que foi deixado para trás desde o início da década de 70 pelo presidente Nixon. E agora existe parlamentares tentando voltar ao padrão ouro, que é o mesmo padrão do BRICS. Isso é sensacional, meus amigos. Isso aqui é a ação dos chapéus brancos nos Estados Unidos. Então, isso é fabuloso. Vamos aqui para a próxima notícia. Como vocês bem sabem, Macron voltou da China totalmente... acho que ele veio pianinho de lá, totalmente transformado, modificado. Parece que foi convertido, inclusive. Macron exorta a Europa a ficar fora da disputa entre os Estados Unidos e China sobre Taiwan. Impressionante. Parece que o Xi ele é muito bom de papo. Ele é bastante persuasivo. E ele mudou aqui a postura do Macron. Então, Macron agora mudou totalmente o seu discurso. Agora, nós temos que prezar pela soberania nacional, essa questão do dólar, distanciar, nós precisamos nos distanciar do dólar, se aproximar da China. Quando ele fala se aproximar da China, entenda, se aproximar do BRICS. Então, é isso que está sendo construído neste instante. Isso é fabuloso porque denota a rendição, isso aqui é uma prova tangível da rendição dos globalistas, que está em andamento nesse momento. Aqui, meus amigos da Fox News, militares dos Estados Unidos realizarão os maiores exercícios de todos os tempos com as Filipinas, depois que a China cercar Taiwan. Interessante. China simula ataque a Taiwan em segundo dia de exercícios militares. Isso aconteceu, acho que foi no início da semana. Faz pouco tempo, eu não sei precisar exatamente quando, mas é uma notícia recente. Aqui, Taiwan segue líder em semicondutores. A questão aqui são os semicondutores. Entenda o seguinte. Por que, meus amigos, é tão importante que na configuração, como vai ser impactante? Esse que é o ponto. Como vai ser impactante se caso a China sacramentar a sua invasão, no caso de Taiwan? Primeiro, que vai acabar com a reputação do BIDE. O BIDE simplesmente não vai ter condições de continuar o seu mandato. Porque seria uma vergonha assim absurda, seria vexatório para os Estados Unidos. E segundo, que os semicondutores são fundamentais para a cabal. E Taiwan é o maior produtor de semicondutores do mundo. Vocês estão compreendendo o que está em jogo? É isso que está em jogo. Então, seria um golpe financeiro na cabeça dos globalistas e, ao mesmo tempo, um golpe político. Por quê? Porque iria colocar a reputação do BIDE abaixo de zero. Por isso que isso é fundamental. Vocês estão entendendo? Isso é uma jogada, isso é uma manobra estratégica para eliminar de vez o poder e a influência dos financistas. Compreenderam? Muito bem. Vamos para o próximo. Países Baixos vivem, na Europa, vivem onda de falência, segundo mídia. Uma grande onda de falência generalizada. No primeiro trimestre de 2023, o país europeu registrou a falência de 781 empresas e institutos, em um aumento considerável, em comparação ao mesmo período de 2022. Quando 506 ocorrências do tipo foram registradas. Os negócios mais afetados foram restaurantes, cafés, supermercados, lojas, segundo o jornal New York Times. A alta inflação e o encarecimento da energia foram apontados como os principais motivos de falência. Meus amigos, entendam o seguinte, a questão da Ucrânia já foi liquidada. Já foi liquidada, isso é um caso encerrado. Inclusive, vou trazer aqui documentos para vocês, evidências, que o próprio governo dos Estados Unidos está a par disso. Ele já sabe que isto é uma guerra perdida. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Mas por que que isso se arrasta até agora? Porque o Putin e o BRICS quer que o povo europeu acorde, porque não é possível. Eles têm que entender que essas sanções, quem está pagando o preço, quem está pagando um preço muito alto, é a própria população, não é a Rússia. A economia russa está se fortalecendo.
Isso é um fato, enquanto a economia europeia vai de mal a pior. E quem paga o preço é a população comum. E vejam que isto está acarretando em várias revoltas na Europa, na França, na Alemanha, muitas movimentações. É exatamente isto que o Putin quer. Estão compreendendo, meus amigos? Que as pessoas acordem desse sono profundo, né, e possam realmente fazer a leitura correta do que está acontecendo. Porque quando, olha, veja só, o bolso é a parte mais sensível do ser humano. E quando a coisa aperta, as pessoas tendem a acordar. E aí, esta é a expectativa, né, no caso do BRICS, no caso da Aliança da Terra, que as pessoas realmente possam acordar, né, desse sono profundo, porque não é possível. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Aqui, mais uma notícia importante. Sem falar também que muitos líderes já estão, principalmente o Macron, já estão sinalizando a sua rendição. Então, isso é fantástico. Então, a resolução só vai realmente, oficialmente vai acabar o impasse da Ucrânia assim que houver a resolução da Europa, de forma definitiva. Assim que o BRICS, no caso, a Aliança da Terra, se apoderar da Europa e dos Estados Unidos, aí vocês podem ter certeza que esse confronto vai acabar rapidinho, imediatamente. Muito bem. Então, isso é uma questão estratégica. Em uma entrevista, desde a acusação, o Loirão elogia a inteligência de Putin e do Xi e do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Vejam só vocês, meus amigos, aqui, entrevista, tá, que saiu na Sputnik Brasil, inclusive. Em entrevista, terça-feira, dia 11, recente, nessa semana, o ex-presidente Loirão, ele falou sobre uma série de tópicos desde sua candidatura presidencial de 2024, a sua recente acusação sobre pagamentos, né, sobre que ele está respondendo, né, secreto dinheiro para uma atriz de cinema adulto, né, Stormy Daniels, aqui, conversas com Putin e o brilhante Xi. Aqui, brilhante Xi, chamou o Xi de brilhante. Recordando suas conversações passadas com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, o Xi Jinping, Loirão comentou que ele apenas teve experiências positivas com a dupla de líderes mundiais. Repetindo, Loirão comentou que ele apenas teve experiências positivas com a dupla de líderes mundiais. Isso aqui, meus amigos, é um tapa da cara daqueles que pensam que o impasse do mundo é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Nós estamos numa batalha real, nós estamos no terceiro confronto mundial, e é um confronto mundial entre as forças globalistas e as forças antiglobalistas. Pena que muitas pessoas não conseguem fazer essa leitura. Eu conversei com Putin sobre isso com frequência, disse Loirão, na terça-feira, quando perguntado se ele falou com o líder sobre a Ucrânia, e pude ver que ele amava. Olha que interessante, né? Amava o povo ucraniano. Ele considerava que era uma parte da Rússia. Olha só que palavras aqui do Loirão, que declaração impressionante. Aqui, Loirão, que anteriormente apelou ao fim do conflito e afirmou que esse nunca teria começado com ele no cargo, disse que a Ucrânia está sendo obliterada. No entanto, ele também admitiu que trabalhar com Putin foi dificultado por acusações de conluio com a Rússia. Amigos, entendam uma coisa. O Loirão, no passado, ele foi acusado pelos democratas, pelos globalistas, de estar envolvido com a Rússia. Inclusive, a Rússia teria ajudado na sua campanha presidencial. Então, se ele falar abertamente a favor do BRICS, ele vai se queimar politicamente. É exatamente isso que os seus opositores querem. Então, você, quando você é um político, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, ok? Isso é lição de casa de um bom político. Alegações que ele nega, mas o presidente russo não foi o único líder mencionado durante a entrevista. Loirão fez comentários sobre Xi, o Xi Jinping, o líder norte-coreano, o Kim Jong-un. Aqui, abre aspas. Toda a linha, eles são todos. Aqui, topo da linha, top de linha, no caso. Eles são todos top de linha. Disse Loirão na terça-feira, quando foi perguntado sua opinião sobre a inteligência de Xi Jinping, o presidente Xi é um homem brilhante. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o Loirão. Ok, meus amigos? Então, para as pessoas que ficam ainda presas a esses conceitos arcaicos de direita e esquerda, quando eles veem uma notícia dessas, deve dar um nó na cabeça, né? Com certeza, deve dar um nó. Mas como assim? Ele está elogiando o Xi, ele está elogiando o líder, o fogueteiro lá da Coreia do Norte, mas como assim? Porque a pessoa não sabe fazer a leitura correta. É um inapto, infelizmente, meus amigos. Ele não entende que nós estamos numa batalha contra os financistas. Não é uma batalha ideológica. Então, todos aqueles que querem cooperar, né, para destruir o poder da cabal e dos metacapitalistas serão apoiados. Entendeu? Independente da casca política. É assim que funciona, é assim que trabalha a Aliança da Terra. Pena que ainda muitas pessoas não perceberam. Então é importante vocês que são mais esclarecidos trazer essa informação para as pessoas. Porque, infelizmente, o mundo está infestado de desinformação. Meus amigos? E de informações desencontradas.
Loirão também elogiou a inteligência de Kim e Putin, mas foi rápido em criticar a inteligência de seu sucessor. É óbvio, né? Porque aí está se referindo o Demência Joe. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui. Sabotagem no Nord Stream. Não foi a Rússia, afirma Loirão. Repetindo, a sabotagem no Nord Stream, o gasoduto, lembra do caso do gasoduto 1 e 2, não foi a Rússia. O presidente dos Estados Unidos também apresentou brevemente sua opinião sobre a sabotagem no Nord Stream, corrente do norte, tá? Seria em português. Mas por quê, meus amigos? Por que o Putin iria sabotar ele mesmo? Isso não faz sentido. Isso não tem nexo, isso não tem pé nem cabeça, essa alegação do BD, do Demência Joe. Muito bem. Dizendo à Fox News que a Rússia não estava de forma alguma envolvida na destruição dos gasodutos. Abre aspas. Eu não quero colocar nosso país em apuros, então não vou responder. Disse Loirão na terça-feira, quando perguntado quem explodiu os gasodutos Nord Stream. É claro, já deixou subentendido, né? Infelizmente, foi aqui a inteligência, né? Acabar o establishment, né, dos Estados Unidos que trabalha para acabar. Esses foram os verdadeiros responsáveis. Mas posso dizer que não foi a Rússia. Se não foi a Rússia, foi quem? Então, a gente já sabe, né? A resposta. Muito bem, meus amigos. Loirão é muito inteligente. Ele é realmente um político muito hábil. Né? Tem muita habilidade com as palavras. Aqui. Os ataques ocorreram em 26 de setembro de 2022, simultaneamente nos 2 gasodutos russos-alemães, que transportavam gás natural russo para a Europa. O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, tá, meus amigos? Muito bem. Que eram gasodutos que levavam gás da Rússia para a Europa, que abastecia a Europa, no caso. A Alemanha, a Dinamarca e a Suécia não descartaram se tratar, não sou eu que estou dizendo, tá? A Alemanha, a Dinamarca e a Suécia não descartaram se tratar de um ato de sabotagem. O presidente russo, o Putin, disse que a explosão dos gasodutos foi óbvio ato de terror. Meus amigos? Muito bem. Recentemente, aqui o Seymour Hersh, sempre ele, o jornalista investigativo muito polêmico, jornalista e autor de investigação sobre o envolvimento dos Estados Unidos nas explosões do gasoduto, trazendo várias evidências. Diz que o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, tem apoiado as tentativas de Washington de encobrir informações sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream desde o outono europeu. Condenação não interromperá a candidatura às eleições de 2024. Outra parte, outro tópico interessante da entrevista aqui, que o Loirão fez. Saltando para sua candidatura à reeleição, Loirão comentou que não abandonaria a eleição presidencial de 2024, mesmo se for condenado pelas acusações criminais contra ele em Nova York. Os democratas são o partido da desinformação, segundo Loirão, disse o ex-presidente, alegando que eles visam potenciais candidatos eleitorais. Loirão foi indiciado por um grande júri de Manhattan no mês passado por acusações relacionadas a supostos pagamentos de dinheiro para a estrela, como vocês sabem, do adulto, aqui a Stormy Daniels. Loirão foi acusado e se declarou inocente, caracterizando o caso como uma caça às bruxas. Aliás, esta é a opinião pública predominante dos Estados Unidos. Contra ele, Loirão também lançou dúvidas sobre a capacidade do BD de concorrer contra ele em 2024, apontando para o vice-presidente, a Kamala Harris, piorou ainda, como um potencial substituto. Muito bem, interessante essa declaração aqui do Loirão. Aqui tem mais, meus amigos, informação aqui interessante sobre as manobras, que teve ali, a movimentação chinesa ali, praticando exercícios de guerra próximos de Taiwan, sinalizando que um confronto está batendo as portas. Estaria o governo chinês dando suporte para a coleta de dados das sondas das Arcas em Taiwan? E para facilitar o trabalho das sondas, poderia estar fechando o espaço aéreo para supostas atividades espaciais? Olha aqui essa notícia, meus amigos. China estabelece zona de exclusão aérea perto de Taiwan para atividades espaciais. Só que não especifica o que seriam essas atividades espaciais. Assim, uma informação bastante evasiva por parte do governo chinês. Entenda o seguinte, meus amigos. Lá em Taiwan, teve há pouco uma movimentação, exercícios de guerra ali. Isso foi noticiado em todos os lugares. E, de repente, parou tudo. Zona de exclusão. Vamos paralisar todas as pontes aéreas aqui, não vai. Por quê? Qual foi o motivo? Mas por quê? Porque está tendo atividades espaciais. Mas quais são essas atividades espaciais? Não foram especificadas. Isto é, no mínimo, bastante estranho. Tá, meus amigos? A China estabelecerá uma breve zona de exclusão aérea no norte de Taiwan no domingo, devido ao que o Ministério dos Transportes da ilha descreveu como atividades espaciais. A zona de exclusão aérea não parece estar ligada aos exercícios, como o Ministério dos Transportes de Taiwan, dizendo que na quarta-feira que a China impôs a restrição nas áreas de convergência de muitas rotas internacionais com base em atividades espaciais. Então, o próprio artigo está dizendo que não tem absolutamente nada a ver, absolutamente nada a ver com as manobras aqui, com os exercícios militares. Bastante estranho mesmo. Por quê? Pode ser, provavelmente, porque é para dar uma cobertura para as sondas. Lembra das sondas do JP que estão monitorando
locais, instalações militares, etc. Pode ser que seja isso. É uma probabilidade e deve ser considerada sim. Aqui, meus amigos, mais informações. E falando em sondas, OVNI avistado voando perto da usina nuclear russa assusta autoridades locais. Isso aconteceu há pouco, que UFOs Online. Tá? OVNI avistado voando perto da usina nuclear russa assusta autoridades locais. Está aqui a manchete. O sinal de alerta foi emitido em torno da usina nuclear de Leningrado, na cidade russa de Sosnovy Bor, informou a mídia local estatal na quarta-feira. O objeto estava se movendo a cerca de 200 km por hora, 124 milhas por hora, uma altitude de aproximadamente 10 mil metros a 33 pés, ou queira, né? Tanto faz. Ou 33 mil pés. Relataram fontes russas. O alerta desencadeou um status de resposta especial, disse um oficial militar ao jornal online russo, Lenta.ru. O coronel da reserva, Andrei Koshkin, então sugeriu à mídia estatal que não havia nada em comum aqui. Esta é uma situação normal. É normal, é normal. Esse negócio de OVNI visitar estação militar, principalmente nuclear, é normal. E ele está em razão. Sempre foi assim ao longo da história. Né? Sempre que tem uma instalação nuclear, sempre aparece um OVNI. Na maioria das vezes, para desinstalar, né? No caso, desativar as ogivas nucleares e também para vigilância. Lembrando que JP, ele contou que muitas das sondas irão visitar instalações militares. Pode ser esse também o caso. Perfeitamente, se encaixa perfeitamente com a informação do JP, né? Para quem acompanha o canal e acompanha as atualizações do JP. Aqui a gente transmite todas as atualizações do JP há mais de 3 anos. Muito bem. Aqui, vamos recordar, vamos linkar aqui com a informação do JP. Além disso, o JP, para quem não sabe, repetindo, quem é novo do canal, é um militar da ativa da Aliança da Terra. É um correspondente, é o porta-voz da Aliança da Terra. É um militar da ativa que opera em várias operações especiais. Ok? Muito bem. Do Serviço Secreto Espacial da Aliança da Terra. É bom enfatizar aqui. Além disto, estas sondas das arcas estão saindo, palavras aqui do JP, além disto, estas sondas das arcas estão saindo para coletar dados, monitorando o mundo todo, governos, pessoas, instalações diversas. Eu não coloquei aqui, mas no original é instalações militares, ele coloca também, tá? Ele especifica instalações militares, e empresas de tecnologia. Depois de coletar esses dados, as sondas retornam para as arcas com as informações, atualizando as arcas. Lembrando que as arcas são seres vivos, são naves orgânicas, e todas elas estão conectadas umas com as outras, e elas trocam informações em tempo real. Isto é maravilhoso, é espetacular. Aqui, meus amigos, também, um OVNI em forma de esfera brilhante apareceu durante uma transmissão de TV ao vivo na Rússia. Isso confundiu os correspondentes e o pessoal do estúdio. Maravilhoso também. Essa notícia aqui, a fonte do UFOs Online. Muito bem, espetacular. Aqui, meus amigos, mais informações. Vários dos slides militares vazados mostram, né, aqui vamos falar agora sobre os documentos vazados dos Estados Unidos. Está tendo um surto de documentos vazados dos Estados Unidos. Documentos classificados, secretos. Tá? Quando se fala documento classificado, se refere a documento secreto, top secret. E estão vazando esses documentos. Alguém, por certo, alguma instituição está por trás disso. Né? E eles têm, com certeza, um certo poder e influência. Mesmo porque, se não tivessem, não poderiam fazê-lo. Aqui. Vários dos slides militares vazados mostram que a Ucrânia está com problemas. Olha só, a propaganda fala uma coisa, a realidade aqui dos documentos mostrando uma realidade totalmente diferente. Totalmente contrastante aqui. Contradizendo o Loyalty Austin. E o general Miller ficou como mentiroso, ficou feio agora. E insiste que as coisas estão bem. Não, está tudo bem, está maravilhoso, nós estamos vencendo. Não estão, não, vocês estão, a guerra já perdida, já está perdida. Que confirma, mais uma vez, as informações do Benjamin Fufard. Muito bem. Aqui, meus amigos, porque é aí que está. Uma coisa é a narrativa e outro são os fatos. Aí eu estou mostrando fatos para vocês. Para colocar em termos leigos, a Ucrânia aqui, não, a Ucrânia, né? Vou chamar de Ucrânia, né? Tá bom, né? Tá bom. A Ucrânia não tem mais capacidade de defesa aérea que pode derrubar mísseis russos, não tem mais. Aeronaves de combate voando acima de 20 mil pés, isso acabou sendo uma avaliação PCA. Isso está no documento que vazou, tá aqui. Esse documento aqui, tá, meus amigos? Aqui, documento classificado que vazou, tá? E se demonstra ser autêntico, tá? Não se trata de uma fraude. Tá? Muito bem. Até os Estados Unidos reconhecem que é autêntico. Ficou pior ainda. Isso queria dizer que era falso, mas a narrativa, infelizmente, eles mostraram, né? Porque chegou ao público e especialistas vão verificar os documentos. Desculpa, mas isso aqui não é falso, não. Agora a coisa ficou realmente apertou. A coisa apertou mesmo de verdade. A princípio eles queriam alegar, não, porque isso é uma fraude, esse documento é falso, é fake. Não, não é não. Muito bem.
Aqui. Voando acima de 20 mil pés, isso acabou sendo uma avaliação recente. Durante as últimas 3 semanas, os russos têm usado mais bombas aéreas lançadas por aeronaves de combate e reduziram o uso de mísseis. E não, isso não significa que a Rússia ficou sem mísseis. É simplesmente mais econômico e mais letal lançar bombas de 500 quilos e 1.500 quilos nas posições ucranianas. Esse fato também ajuda a explicar por que as baixas ucranianas aumentaram. Tá? Isso que consta no relatório. Não sou eu, tá no relatório. Aqui mais, aqui no documento, tá? Aqui é uma fotocópia para vocês. Aqui documento, bonitinho. Muito bem. O que essa avaliação não fornece é uma explicação detalhada das fontes dos números de baixas e perdas. Isso é chocante. A DEA tem a capacidade de usar imagens aéreas para contar veículos destruídos, danificados, tanques e artilharia. Se eles estivessem fazendo isso, eu esperaria que o documento fosse classificado como top secret, em virtude dos sistemas empregados para coletar tais informações. Em vez disso, esse documento é classificado como SNF. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Acredito que as informações sobre as perdas russas vieram dos ucranianos. Eles mesmos. Tá? E por isso que as baixas russas são exageradas e as perdas ucranianas são minimizadas. É por isso que o Blum e o resumo menciona especificamente potencial viés no compartilhamento de informações do UKR. Esta é apenas uma boa maneira de dizer. Sabemos que a Ucrânia está mentindo, mas considerações políticas os impedem de dizer isso. Que horrível, hein? Ficou fechatório, uma vergonha. Essa aqui é um tapa na cara da grande mídia. Tá bom, aqui. Apesar da decepção sobre as baixas reais da Rússia e perdas de equipamentos, esses documentos secretos pintam um quadro terrível do Zé, né, da Urântia, né? Muito bem. Perdendo sua capacidade de se defender de ataques de mísseis e aeronaves. É isso exatamente o que aconteceu. Esta aqui é a verdade. Olha só, meus amigos. Então, a princípio eles queriam alegar, não, mas isso não é fake, né? Isso aqui foi armado pelo Putin, etc., aquele monte de narrativa, etc., aquela ladainha toda. Só que agora acharam, né? Um oficial aqui, que é o Jack Teixeira, tá aqui, né? Sputnik Brasil, a fonte. Quem é Jack Teixeira? Preso por ter organizado o vazamento do Pentágono, desses documentos. Interessante que esse Jack ele tem 21 anos, ele tem um histórico bastante complicado. Agora, se ele conseguiu fazer isso, ele não fez sozinho. Qualquer pessoa com o mínimo de cérebro na cabeça sabe que uma operação dessa monta não poderia ser realizada por um aventureiro isolado, por um lobo solitário. É óbvio que não. Tem muita gente por trás dele, tá ok? Muita gente mesmo. Depois queriam dizer que ele era um doido, desequilibrado, querer emplacar aquela narrativa que é um lobo solitário, né, gente? Não tem mais ninguém envolvido. É óbvio que nem. Aqui. Só que na sequência, meus amigos, olha que impressionante, presta atenção nisso. Na sequência, aqui na Fox News, polícia da Irlanda do Norte confirma falha, porque o BD visitou a Irlanda do Norte recentemente, confirma falha de segurança em torno da viagem do BD após documentos encontrados na rua. Documentos comprometedores, secretos, classificados, encontrados na rua. Meus amigos, se isso não é uma manobra orquestrada por uma organização, quem sabe, de repente, Aliança da Terra, eu não sei mais o que é, né, gente? É isso que está aparecendo. Pelo visto, é isso mesmo. Pelo visto, está havendo algum tipo de conspiração ou operação interna, obviamente com o envolvimento de pessoas que ocupam cargos importantes nas agências de segurança dos Estados Unidos para expor o BD. Então, existem pessoas do Pentágono, também, que estão ocupando cargos de segurança de várias agências de 3 letras, que estão em conluio para expor o BD para o mundo inteiro, tentando desmascarar o BD. E parece que é isso mesmo que está acontecendo. Pelo menos tudo aponta nesta direção. Tá ok, meus amigos? É impressionante. São muitas evidências que demonstram isso. Tem mais aqui. Coronel austríaco, fuga de informações do Pentágono é fatal para os Estados Unidos e pode ser decisivo no conflito. Repetindo, essa é a leitura de um coronel, de um militar, de um estrategista. Veja as implicações, dessa fuga de informações. Essas informações, esses documentos classificados que vazaram recentemente. Vamos dar uma lidinha aqui. A publicação de dados classificados do Pentágono pode afetar radicalmente a opinião aqui do coronel austríaco, o resultado do conflito lá na Ucrânia. Cita a edição austríaca Express, o coronel Markus Hensler. Abre aspas. A fuga de informações é fatal para os Estados Unidos. Vamos colocar a legenda aqui? A fuga de informações é fatal para Cabal e pode ser decisiva no conflito, disse ele. Ele disse que o vazamento expôs a vigilância norte-americana dos aliados e tornou as perspectivas para Kiev desoladas. Abre aspas. Esta é uma má notícia para o Washington. Afinal, isso parece confirmar que os documentos não são falsificados por Moscou. Lembraram, meus amigos? Porque eles estavam alegando. Não, porque isso foi falsificado, isso foi forjado pelo Putin. Esses documentos não são autênticos. Veja só. Mentira tem perna curta, né, gente? Como já diz o ditado.
Portanto, não podemos supor que o conteúdo de muitos dos documentos de alto perfil é verdadeiro, disse Heissner, coronel austríaco. Bem interessante o depoimento aqui desse coronel austríaco, estrategista militar. Muito bem. Aqui, dando uma pausa, né, meus amigos, neste tema, vamos falar um pouquinho sobre OVNIs. Aqui, eu recebi ontem essas imagens aqui, essas fotos maravilhosas. Foi ontem, dia 14, né? 14/4. Hoje é sábado, sexta-feira. Isso foi tirado sexta-feira à noite, na cidade de Socorro, interior de São Paulo. Olha só que espetacular, meus amigos. Realmente sensacional. Aqui a gente pode perceber, talvez, pudesse ser um TR-3B, por causa do formato triangular. Só que também foram vistas luzes isoladas. Como foram vistas luzes isoladas, se trata de uma formação de OVNIs. E essa formação de OVNIs é típica dos pleiadianos. Então eu acredito, é claro que eu não posso afirmar isso de maneira categórica, mas é muito provável que se trate, sim, de uma frota dos pleiadianos. Ou, melhor dizendo, dos nórdicos, que tem uma base subterrânea, segundo o JP, na Tailândia. Porque os nórdicos, eles operam as suas espaçonaves juntamente com... Esses nórdicos são pleiadianos também, tá? Eles são Ahel, tá? Das Pleiades. E eles têm uma base aqui fixa, no planeta Terra, uma base subterrânea na Tailândia, que o JP recentemente visitou, que é um militar da ativa da Aliança. Essa informação é espetacular. E essas naves trabalham em conjunto com as sondas das Arcas. Espetacular, porque essas imagens foram registradas aqui no interior paulista. Isso aqui é realmente espetacular. Vamos para o próximo aqui, meus amigos. Documentos da CIA deu contas bancárias, apartamentos e autores de... Essa aqui é muito forte, essa informação é bastante forte. Presta atenção nessa informação. Documentos da CIA deu contas bancárias e apartamentos a autores, sabe? Os responsáveis, autores responsáveis pelo ocorrido naquele dia fatídico, do dia 11/9, né, gente? Pode falar assim, né? Vocês conhecem muito bem a história, né? É isso, das torres, etc. Foi um episódio realmente lamentável da história da humanidade. Aqui, meus amigos. Trágico. Um episódio trágico, melhor dizendo. Documentos divulgados como parte de um processo judicial, processando o governo dos Estados Unidos, apontam ao envolvimento da agência de 3 letras nos ataques do terror a uma tentativa da organização do FBI de encobrir uma ligação dessa organização do mal aqui, a Al-Qaeda. Pelo menos 2 dos sequestradores dos ataques, de 2001, eram monitorados de perto pela Agência Central de Inteligência, assim na sigla em inglês, informação da Sputnik Brasil, tá, meus amigos? Tem várias agências de notícia trazendo a mesma informação. Isso aqui é real, isso não é boato. Isso aqui já verifiquei. Dos Estados Unidos e podem ter sido recrutados pela agência muito antes de ajudarem a colidir 2 aviões Boeing 767, nos prédios aqui que vocês bem conhecem, revelam documentos recém-publicados. Meus amigos, isso aqui tem o potencial de ser o maior escândalo institucional da história dos Estados Unidos. E cabeças irão rolar depois disso. Se isso for confirmado, se isso for provado, porque é uma investigação, a priori é uma investigação, mas se caso for provado, cabeças irão rolar. E serão cabeças bem grandes. Espero que vocês tenham me compreendido. Vai envolver os Bush, todo o establishment da Deep State norte-americana, todos eles, os grandes cabeças, os grandes líderes. Isso aqui tem o potencial de conduzir as revelações concernentes às maldades, às manobras desses seres perversos. Então isso aqui tem um potencial avassalador. É espetacular, meus amigos. É claro que tem algumas pessoas, eu estava até comentando no Facebook há pouco, eu postei há pouco, essa é uma informação que chegou agora. Mas por que eles estão falando a respeito dos supostos hologramas, explosões, etc? Meus amigos, o objetivo aqui é atingir a cabal. Vocês estão entendendo? Este é o objetivo. Então, uma meta por vez. Porque se você colocar no processo isso, aí você vai ter que provar que essas tecnologias exóticas existem. Então você vai complicar o processo. Quem é advogado sabe muito bem o que eu estou falando. Um processo mal feito, geralmente, acaba gerando o quê? Um resultado negativo. Você não consegue atingir o seu objetivo. Então o processo tem que ser muito bem elaborado, muito bem feito. Porque você está aí, você vai aumentar o que? A dificuldade. Você vai ter que provar, por A mais B, que essas tecnologias exóticas existem, e vai ter que provar também o envolvimento da CIA. Vocês estão compreendendo? Porque é o seguinte, meus amigos, o documento, qual o bojo do documento? Qual o teor deste documento? O teor do documento é o seguinte, da alegação, é que a CIA estava a par desses homens, sabia o que eles iriam fazer
e simplesmente não fez nada. Tá? Então, eles acabam caindo no crime de prevaricação. Tá? Isso aqui é verdade. Ou seja, eles foram cúmplices. E isso é muito sério. Vocês estão entendendo? Muito sério mesmo. E isso é uma verdadeira bomba. É uma verdadeira bomba. Tem um potencial destrutivo muito grande. E se isso for comprovado, todos os elementos da cabal dos Estados Unidos, a Deep State, irá ruir. E irá ruir de uma vez por todas. Tá, meus amigos? Então, isso aqui é uma notícia fantástica. Aqui. O processo judicial contém testemunhas de vários investigadores do FBI. Várias testemunhas, gente, do FBI vão depor aqui, que argumentam que a agência de 3 letras obstruiu as investigações oficiais sobre os ataques, a fim de ocultar sua conexão com essa organização do mal aqui, organização do mal, proibida na Rússia e em vários outros países. Ela também teria mentido sobre não as ter. Isso aqui realmente é muito sério. Muito bem. Aqui uma notícia também fantástica para vocês, meus amigos. Acho que não sei se eu deixo para depois. Eu não sei se eu passo as informações do Benjamin Fonfard primeiro. Passo as informações do Benjamin Fonfard. Depois eu vou entrar nessa explanação aqui que é bastante interessante. É um episódio que aconteceu na ISS, Estação Espacial Internacional. Aqui, meus amigos. Benjamin Fonfard, dia 4/10/2023. Os judeus reconstruirão o templo após a derrota dos globalistas. Maravilhoso. Como uma forma de celebração. Meus amigos, entendam uma coisa. Eu fico muito preocupado com certas alegações que existem no nosso meio. Principalmente essa afirmação que não é verdadeira, que o sionismo é do mal. Olha, existem muitos líderes sionistas. Sionismo é o patriotismo judaico, ok? Agora, existem sionistas do mal? Com certeza tem. Agora, existe todo sionista do mal? Não. Vamos lá. Rainha Shed é sionista. Ele é militar israelense. Foi ele que falou sobre a Confederação Intergaláctica. Confederação Galáctica de Mundos, pela primeira vez em 2019. E ele afirmou ainda que o loirão trabalha com eles. Então essa pessoa não é do mal, né, gente? A filha chilena, também judia, sionista, obviamente, patriota, recebeu o Conselho dos 9. Então não é assim que a banda toca, tá, meus amigos? A maioria dos judeus, a grande maioria, 99,9% dos judeus são vítimas como qualquer outra pessoa. Eles precisam ser libertos também. Tá? Esta não só é a minha opinião, mas a opinião do Benjamin Fonfard, de qualquer pessoa que tem bom senso. Tá, meus amigos? Nós estamos aqui contra qualquer tipo de etnia. Nós estamos a favor do amor. A liberdade é para todos os povos do mundo. Todos merecem a liberdade. Tá? Porque a cabal está infiltrada em todas as organizações, todas as instituições do mundo. Todos os membros da Mossad, por exemplo, são do mal? Não. Existem muitos membros da Mossad que são informantes, inclusive do Benjamin Fonfard. Como que você pode dizer que eles são do mal? Estou sendo sincero para vocês. Tá vendo esse homem aqui, Benjamin Fonfard? Vários informantes dele são membros da Mossad israelense. Ou seja, são sionistas, né, gente? O que é o sionismo? É um movimento patriótico, de Israel. Tá? Todo patriota israelense é um sionista. Então isso não é uma informação verdadeira. Tá ok, meus amigos? Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. A humanidade está prestes a acordar de um longo e terrível pesadelo. Um antigo culto do capiroto, por quê? Porque eles adoram seres extraterrestres regressivos e eles os têm como deuses, inclusive hiperdimensionais. Interessante. Que nos aterrorizou por milênios foi finalmente derrotado. Maravilhoso essa declaração. Um antigo culto do capiroto, que nos aterrorizou por milênios, foi finalmente derrotado. O povo judeu planeja celebrar sua libertação da escravidão babilônica, construindo um novo templo. Dessa vez, espera-se que dure para sempre. Uma nova era de ouro está prestes a nascer para a humanidade. Este é o grande quadro por trás dos eventos de notícias recentes. E falando de era do ouro, é interessante, meus amigos. Quando que foi a Era do Ouro? A Era de Ouro é no tempo da Atlântida, da Lemúria. Ou seja, a era antediluviana. Eu estava ouvindo uma live do Dr. Michael Salla que foi realmente sensacional. A única descrição que retrata a Era de Ouro de forma negativa está na Bíblia, no Velho Testamento. Eles falam que tinha os gigantes e os néfiles, o tempo dos gigantes, que era terrível, que o mal veio sobre a terra. Aí eles tiveram que trazer o dilúvio. Quem trouxe o dilúvio foi o Eliú. Interessante, acabou com tudo. Porque se você for ver a narrativa do mundo antediluviano, na Suméria, era um paraíso. Era maravilha, tinha tecnologias gigantes. Os seres humanos viviam mais de 1000 anos. Então era uma era muito melhor. Se você for ver também a narrativa da Era de Ouro, por exemplo, dos astecas, dos maias, os incas, eles retratam como uma era maravilhosa, uma era de luz, uma era onde havia muito conhecimento, onde existia longevidade. Na Babilônia, a mesma coisa. O único lugar que retrata a Era de Ouro como algo negativo, algo pernicioso, só na Bíblia. Interessante isso, né, gente? É uma grande particularidade. Porque, assim, todas as outras culturas retratam esse período como um período de grande avanço tecnológico. O hinduísmo também retrata, Era de Ouro com as vimanas, com os seres azuis, a sacerdotisa, como chama mesmo, gente? Hindu,
azul. Machande, né, que vivia na Terra, os seres azuis da intraterra, seres intraterrenos. Nós convivíamos com seres extraterrestres, que era um período maravilhoso, né, onde havia prosperidade na humanidade. Mas o único local que fala, registro no caso, o único registro que retrata esse período como sendo algo negativo, né, algo que não trouxe benefícios para a humanidade, é só no Velho Testamento. É interessante isso daí. Né? Muito bem, vamos para o próximo aqui. Tem mais, meus amigos. Olha só. Agora que aqueles que adoram seres extraterrestres negativos foram derrotados, né, agora, isso, na Ucrânia, a batalha final está prestes a ocorrer para expurgar as últimas grandes fortalezas, aqueles que adoram seres extraterrestres negativos, como Elil e Sicários em companhia, na Europa. Estados Unidos e Ásia concordam várias fontes. O que está falando aqui de fontes são agentes secretos, tá, da Mossad, da Sociedade do Dragão Branco, da Ásia, MI6, também, agentes secretos britânicos, tá ok, meus amigos? Então, estamos, de fato, nos momentos finais desta batalha de quinta geração, essa batalha híbrida, porque estamos vivenciando o terceiro confronto mundial, ele já começou. Só que não é um confronto convencional, é diferente, porque ele envolve economia, ele envolve fatores bio, ele envolve várias coisas diferentes. Tá ok, meus amigos? E agora chegou às vias de fato, no caso, o impasse da Ucrânia. Muito bem. É interessantíssimo isso aqui. Vamos para o próximo. O maior evento na batalha para libertar o planeta, na semana passada, foi a visita, isso aqui foi a maior vitória da Aliança da Terra. Pena que muitas pessoas não perceberam. Foi a visita à China do presidente francês, o Manuelzinho, e da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Está aqui a foto dos três. Muito bem. Na diplomacia, a aparência mostra que realmente manda. É por isso que o Macron voou em seu próprio Airbus A330, com um grupo de personalidades, enquanto Van der Leyen foi forçada a fazer um voo comercial de 14 horas para a capital chinesa, em escala de 4 horas no Oriente Médio. Essa aqui já sofreu bastante. Né? Enquanto estava na China, o presidente Xi, o Xi tratou com a Van der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, de uma maneira ligeiramente humilhante. Olha que interessante. Humilhante, disse uma autoridade francesa. E está aqui a fonte para vocês. Meus amigos, ela foi tratada como lixo. Por quê? Porque eu sabia que ela estava representando os globalistas, os financistas. O Macron, apesar de ficar mais afastado também, porque meus amigos, você tem que saber fazer a leitura. Quando você vai na China e você fica muito longe, é porque você não é muito bem-vindo. Eles têm desconfiança de você. Só que o Macron tiver aquela conversinha, né, ao pé do ouvido, e ele mudou o seu posicionamento. Ele voltou outra pessoa, como eu havia mencionado no início dessa mesma live. Né? Ele mudou totalmente as suas posições políticas. Aqui. Xi excluiu Ursula da negociação, importantes porque queria enganar Macron. E a babá Ursula foi designada por seus anfitriões da Fórum Econômico Mundial, ela representa o Fórum Econômico Mundial, para impedi-la de fazer. Explica a fonte da agência de 3 letras. Abre aspas. Macron é inteligente, ele escolherá o lado vencedor. Olha que interessante, gente. Isso que Xi falou. Você é inteligente, você vai ficar do lado dos vencedores. Eu espero, né? Bem na cara dele. Como qualquer bom oportunista, que se preze, acrescenta. Impressionante isso aqui, né, gente? Isso aqui é fonte dos bastidores dessas conversas, dessas operações. É realmente algo sensacional. Aqui. Durante sua visita, o Manuelzinho prometeu participar do Fórum do Cinturão da Rota da China. Olha só. Ele também concordou com a China que chegou a hora de resolver a crise ucraniana. Por meio diplomáticos, né? Só que já não, meios diplomáticos. Ou seja, já mudou completamente o seu discurso. Não está. E outra, ele criticou os Estados Unidos também. Veja só. Nós não podemos ficar sobre o jugo americano, disse ele. Para alcançar uma paz duradoura na Europa, enfatizando a soberania nacional. E outra, ele foi além, nós devemos nos afastar do dólar. Olha só, mudou completamente de postura. Voltou um novo homem, né, Macron? Impressionante. Vamos para o próximo aqui. Macron chegou ao ponto de realmente concordar em abandonar a OTAN e ingressar na aliança BRICS. Em sua proposta de segurança mútua. É por isso que o Xi e Macron decidiram aprofundar os intercâmbios entre o exército chinês e as unidades francesas na região da Ásia-Pacífico. O Manuelzinho também prometeu não apoiar Taiwan em qualquer crise provocada pelos Estados Unidos. Impressionante. O que não faz uma boa conversa na vida de uma pessoa, né, gente? Uma boa conversa, persuasiva, realmente pode mudar um homem. Aqui tem mais. BBC News. O plano da China pode encerrar guerra na Ucrânia e o Ocidente não estão prontos para a paz. Deixa eu só tirar aqui. Diz Putin, afirma Putin. Realmente espetacular. Então, meus amigos, também tinha um presidente aqui que vocês conhecem muito bem, que esteve recentemente na China, ele estava com o pé em 2 canoas, e ele voltou também, assim, com um discurso mais contundente, né, gente? Mas por quê?
você não tem muitas opções. Estão entendendo? Não existe terceira via. Ou você está do lado dos globalistas, ou você está do lado das nações soberanas, que representam os interesses da Aliança da Terra. É assim que funciona. Só que no caso desse presidente em específico, ele chegou ao poder com a ajuda dos globalistas. Aí é um problema que ele vai ter que resolver, né, gente? É porque a gente sabe que ele teve um empurrãozinho, principalmente dos Estados Unidos, de grandes instituições que estão filiadas a essas corporações globalistas, o establishment todo apoiou, isso é notório. Então ele tem uma dívida com essas pessoas. Agora, como que com certeza ele terá retaliações, e ele está numa situação bem complicada, porque ele está daquele jeito, como já diz o ditado, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Essa é a situação desse presidente. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Outro destaque da visita do Manuelzinho é que os ministros das Relações Exteriores do Irã e da Arábia Saudita estiveram na China ao mesmo tempo. Este é um sinal claro de que os franceses estão sendo instruídos a aderir ao BRICS ou cortá-los do petróleo do Oriente Médio. Que interessante isso aqui. Ou você está com a gente, ou você vai estar numa situação bem complicada, em maus lençóis, em outras palavras. Sobre as asas da China, Arábia Saudita e Irã restauram laços após 7 anos. Olha só que impressionante, meus amigos. Fantástico, né? Muito bem, vamos para o próximo. Para aqui, da TASS, Agência de Notícias Russa, TASS, aqui a fonte para vocês. Para adoçar o acordo, a China disse que a Europa deveria... Adoçar, aqui mesmo, para adoçar, tá desse jeito mesmo. Para adoçar o acordo, a China disse que a Europa deveria ser um polo independente em um mundo multipolar. Olha só, Liette, isso aqui são palavras. Se ele está apoiando o mundo multipolar, é porque realmente, de fato, ele quer fazer parte do BRICS. Não tem como chegar a outra conclusão. Isso contribui para o apoio de longa data da França à independência europeia. Olha, isto é surreal. É tão surreal que uma amiga minha disse que está conversando com um francês e ela falou isso para ele, falou, não estou acreditando, mostra as fontes. Mostrou as fontes para ele e ficou de boca aberta. Ele não está nem acreditando, porque é surreal mesmo. É impressionante. É uma mudança drástica dessa. Vamos para o próximo. Aqui. O que não faz uma boa conversa, Aqui. O próximo divórcio entre a Europa e os Estados Unidos, controlados por os rockefellerianos, uma das razões pelas quais o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que as negociações de paz sobre a Urânia, aqui, deveriam se concentrar na criação de uma nova ordem mundial. Tá, meus amigos? Mas aqui a nova ordem mundial referida não é a nova ordem mundial dos financistas, é a nova ordem mundial soberana lastro-ouro que dará suporte para o QFS. É isso que está sendo referido aqui. Muito bem. Então, para se contrapor a uma nova ordem, você estabelecer o quê? Uma nova ordem diferente, entendeu? Uma opção diferente de nova ordem. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Muito bem. Aqui. Qualquer negociação de paz na hora deve ser sobre a nova ordem mundial. Lavrov está aqui. Impressionante. Muito bem. Sabe o que significa o seguinte, meus amigos? Sabe o que o Sergei Lavrov está dizendo? Que, para que haja um acordo de paz naquela região, vocês vão ter que submeter ao lastro-ouro. Vocês vão ter que submeter ao novo regime libertador, ao QFS. E vocês terão que o quê? Vocês terão que aceitar a divulgação das tecnologias. Vocês estão entendendo, meus amigos? Vocês vão ter que aceitar os nossos termos. Se vocês não aceitarem os nossos termos, não haverá paz. E quem está dizendo isso é o Sergei Lavrov. Vocês estão compreendendo agora? E a gente vai levar isso até um ponto que os seus próprios, o seu povo, o povo de cada país vai chutar vocês, porque não vão aguentar mais, porque já está acontecendo na Europa. Olha que estratégia perfeita. Vocês estão entendendo? A gente vai arrastar isso por tempo indeterminado. Não tem problema nenhum. Aí eu quero ver até quando vocês vão aguentar. Até quebrar. Vejo que os bancos já estão quebrando, o dólar está voltando, não tem mais como sobreviver nesse sistema. Então, o que a Rússia está fazendo é sufocando esse sistema financeiro babilônico ao ponto das pessoas pedirem água. Estão pedindo água. É isso que aconteceu. O problema é só pedir água, né? Pede para sair. Pede para sair agora. É isso que eles estão fazendo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso é uma grande estratégia que está tendo ótimos resultados. Fantástico. Vamos para o próximo. É claro que a bajulação do Manuelzinho para os chineses e russos não pode salvar do seu próprio povo. Tá que tem um porém. Ele pode ser salvo, do Xi e do Putin. Mas com certeza ele não será salvo do seu próprio povo, que está simplesmente de saco cheio dele. O povo está realmente assim, não suporta mais ver, não quer ver nem o Manuelzinho pintado de ouro na frente. Entenderam, meus amigos?
Porque tem consequências. E o povo não esquece. Os manifestantes franceses deixaram claro que sabem quem é seu inimigo. E incendiaram, olha, aconteceu isso aqui, meu, o Banco da França, na sede da BlackRock em Paris, na semana passada. Olha só, a sede da BlackRock. Então tem muitos franceses que já sabem que o grande problema, o grande mal do mundo são os financistas. Impressionante, aconteceu isso aqui. Claro que a gente não apoia esse tipo de coisa, mas é um sinal que o povo já está identificando os seus verdadeiros inimigos, que são os financistas, os metacapitalistas. As pesquisas de opinião mostram que a grande maioria dos franceses não está satisfeita com o Manuelzinho. De qualquer forma, parece que a Alemanha se juntará à França para abandonar os Estados Unidos. Meus amigos, a França tem muita influência. Se o Manuelzinho mudou de posição, muito provavelmente vai arrastar outros países, assim como a Alemanha, isso é uma tendência natural. E isto, por certo, irá acontecer, e já está acontecendo. A Alemanha se juntará à França para abandonar os globalistas, vou colocar a legenda aqui, controlados pelos Rockefeller. Os Rockefeller. O rei Charles, da Inglaterra, viajou para a Alemanha na semana passada, abre aspas, para fortalecer a paz anglo-alemã ao completar uma das missões de falência, da falência da rainha. Informou um informante, no caso, porque assim, o Benjamin Ford, ele é um jornalista, e ele tem fontes. É claro que ele não pode revelar o nome das suas fontes. Isso aí é o padrão de todos os jornalistas. Né? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido. É uma praxe, tá, meus amigos? Aqui. Como resultado dessa reunião, o chanceler alemão, Olaf Scholz, aqui a foto dele, poderá ser destituído em breve como resultado de uma investigação parlamentar sobre o seu escândalo de corrupção. Isso significa simplesmente que ele está prestes a ser demitido. É cartão vermelho para ele. Segundo fortes boatos, ele será substituído por alguém que não seja uma marionete rockefelleriana. Entendeu agora, meus amigos? Aqui. Fonte. Olaf Scholz enfrenta nova investigação sobre escândalo de fraude fiscal na Alemanha. E se for comprovado, por certo, ele irá perder o seu cargo. Esse será o resultado imediato. Fontes de inteligência polonesa também estavam interessadas no Zé. Lá, você sabe quem é ele, né? Muito bem. Após sua visita à Polônia na semana passada. Porque o Zé não pode caminhar do hotel até o Palácio Presidencial ao lado. Pergunta. É uma ótima pergunta. Perguntaram. No Canadá e em outros países ocidentais, os primeiros ministros simplesmente caminhavam pelas ruas. Agora seu povo os odeia tanto que eles precisam se esconder atrás de seguranças armados. Sabe por que ele não pode ir caminhando? Porque simplesmente o povo, né, gente? Vocês entenderam? O povo ia pegar ele de jeito, entendeu? Entendeu, meus amigos? Ele não tem como, é impossível, porque eles vão dizer assim que ele está com uma popularidade em baixa. Ele é muito popular, é muito querido pelo povo, né, gente? Por isso que ele não pode andar na rua. Tá? Em outras palavras, sendo irônico aqui com vocês, tá, meus amigos? Tá aqui. Vamos pro próximo. Um exemplo do tipo de líder que temos agora no Ocidente pode ser visto na semana passada, quando o Zé e a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, prestaram homenagens aos falecidos criminosos, que infelizmente, olha que coisa absurda, tá, meus amigos? Não dá nem aqui, Da Vinci. Mesmo durante sua vida, Da Vinci se gabava de alimentar seu lobo com os ossos de pequeninos que falavam russo. Foi sua esposa quem disse: um bom russo é um russo morto, dizem fontes da inteligência polonesa. Algo realmente deplorável, que denota o caráter desse tipo de pessoa, tá, meus amigos? Aqui, finlandeses assistem ao velório de soldado herói morto, que coisa, gente. Impressionante, né? Absurdo isso aqui. Vamos pro próximo. Aqui, meus amigos. TASS, agência de notícia TASS, essa informação aqui. Ucrânia deixará de existir porque não é necessária para ninguém, diz Medvedev. Gostou dessa? Não é necessário, deixará de existir. Não vai existir mais esse país. Entenderam, meus amigos? Esse é o recado do Medvedev. O Medvedev, o Alexei Medvedev, ele é mais linha dura que o Putin. E ele é o vice do Putin. Veja que o Putin é muito inteligente. Se acontecer alguma coisa comigo, até o meu vice é pior do que eu. Gente? É assim. Muito bem precavido. Não sem razão, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, esse mesmo Dmitry Medvedev, no ano de 2002, tá? No ano de 2002, ele veio a público falando sobre extraterrestres. Ele falou que muitos extraterrestres viviam e se passavam por humanos aqui na Terra. Ele falou até sobre um documentário russo que se chamava Homens de Preto, que falava sobre extraterrestres que viviam aqui. Depois fizeram um filme de Hollywood a partir desse documentário russo. Então foi um episódio assim bastante interessante, bastante icônico desse Dmitry Medvedev. Diz que a Ucrânia não é necessária para ninguém no mundo, então deixará de existir. Medvedev também observa que restam apenas cerca de 20 milhões de pessoas no país dos 45 milhões anteriores à guerra, ou seja, 25 milhões de pessoas se evadiram de lá, gente. Olha só, redução mais de 50% da população. Vamos para o próximo. Como observamos anteriormente, uma nova linha de influência ocorre entre Europa Ocidental e Rússia. O plano da Cabal para transformar a Ucrânia em seu novo império falhou. Faliu, né?
Muito bem. Aqui, meus amigos. Os russos também observam que a ONU ficou desacreditada completamente ao ser recusar abrir uma investigação internacional independente sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream. Isso pegou muito mal. A reputação dessa instituição supranacional ficou realmente em xeque nesse instante. Bastante desconfiança. Por quê? Quer dizer que vocês têm um lado, por um acaso? Vocês não são imparciais, porque vocês alegam ser totalmente imparciais. Mas, pelo visto, não são. Vocês estão entendendo? Eles finalmente perceberam que a ONU é uma corporação de propriedade privada dos Rockefellers. Os Rockefellerianos. E não uma verdadeira organização mundial. Entenderam, meus amigos? Impressionante. Meus amigos, quando a gente percebe essas manobras, isso aqui é engendrado ou não é engendrado por inteligências superiores? Eu estou perguntando aqui para vocês. Vazamentos aqui, foi sabotagem, diz autoridades suecas. Muito bem, meus amigos. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui a espaçonave. Meus amigos, vocês se lembram quando o JP ele falou sobre as arcas? Ele disse algo deveras interessante, que vale a pena nós relembrarmos aqui. O que ele falou? Ele falou o seguinte: as sondas levam informações para os líderes da resistência, da Aliança da Terra. Eles têm que executar essas ações e depois de uma semana, 2 semanas, depois que essas tarefas são cumpridas, elas retornam trazendo novas informações. E a gente percebe que é uma estratégia sensacional. É cirúrgico. Isso, por certo, não poderia ser engendrado, elaborado, formulado por um ser humano comum. Por certo, não, meus amigos. Com certeza tem a mão de seres superiores. Isto é impressionante. Os russos também descobriram que o Tribunal Penal Internacional é outra fachada dos Rockefellers. O MI6 está trabalhando com os russos de chapéus brancos para perseguir outros pessoas que adoram seres extraterrestres negativos também. Isso significa que esse culto transnacional e altamente organizado está sendo destruído. De qualquer forma, não importa o que aconteça na Europa, o verdadeiro confronto está nos Estados Unidos. Eu sempre disse isso e tinha pessoa que ficava contestando, né, gente? Aqui o próprio Benjamin Fulford está confirmando a minha leitura de muitos meses atrás. Meus amigos, eu sempre falei aqui que a partir do momento que a Aliança da Terra se apoderar dos Estados Unidos, acabou o jogo. Endgame para o Deep State, para acabar, de forma definitiva. Porque contra Estados Unidos, veja só, uma aliança, Estados Unidos, China e Rússia, ninguém pode se opor. Você simplesmente tem que se render e abaixar a sua cabeça. Não tem como se opor, olha, nem na questão financeira, bélica, de nenhuma forma que você imaginar, contra essas 3 instituições. Ok, meus amigos? 3 países unidos simplesmente vão ditar as regras do mundo. Acabou. Estão entendendo? Meus amigos, a partir do momento que a Rússia sinalizou, não, nós não estamos com vocês, nós não estamos com a nova ordem, nós estamos com globalistas. Quando os russos romperam com os globalistas, a Cabal já estou em choque. Agora complicou. Sem a Rússia vai ser bastante difícil. Mas com a China e o resto do mundo, a gente consegue derrubar a Rússia e a gente consegue impor o nosso império. Mas, na sequência, o que aconteceu? O Xichao também falou não para os globalistas. Aí a coisa realmente ficou difícil. A coisa apertou de verdade. Bom, não temos a Rússia, não temos mais a China, agora não temos mais Índia, não temos mais ninguém, porque o BRICS está aumentando a sua influência. Todos os países querem fazer parte do BRICS. Não temos mais a Arábia Saudita, o petrodólar acabou. Porque o petrodólar é que sustentava o sistema globalista. O dólar está voltando, inflação, crise energética, empobrecimento do povo europeu, crise no Ocidente inteiro, que se tornou um verdadeiro hospício. Vocês estão entendendo, meus amigos? Este foi o golpe de mestre. Estamos avançando cada vez mais. Este que é o fato. O que falta agora? A única coisa que realmente falta é retomar os Estados Unidos. Quando isso acontecer, endgame, meus amigos. Aí começa a divulgação, aí vai ser o QFS e a revelação das tecnologias. Lá vemos o Loirão aparecendo como comandante-chefe, enquanto se preparam para o confronto final. Confronto final, gente, nos Estados Unidos contra o quê? Os banqueiros, os metacapitalistas, liderados pelos Rockefeller. E sua marionete presidente, Biden. Muito bem, vamos para o próximo. Em primeiro lugar, o Loirão que vimos ultimamente é realmente presidente soberano. Como mostra essa foto, o Loirão certamente é apoiado pela inteligência e pelo procurador-geral dos Estados Unidos. É claro que existem muitas forças que apoiam o Loirão. Se não tivesse, ele simplesmente não estaria sequer vivo, né, gente? Essa que é a verdade. Nem vivo ele estaria. Ah, meus amigos, muito bem. No entanto, antes de chegarmos a isso, precisamos considerar algumas outras coisas que têm a ver com o Loirão. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Isso aqui é realmente espetacular. Primeiro, o autor, Egerton Lockwood, Egerton, me ajuda aí, acho que esse nome aqui, Egerton
Lockwood escreveu 3 livros em 1800, apresentando um personagem chamado Barão Loirão. Olha só, Barão Trump, que coisa. E um terceiro sobre o último presidente. Olha que interessante, isso foi uma profecia, meus amigos. Aqui, e Gervon Lockwood é um autor do final do século XIX, que escreveu uma série de livros extremamente prescientes, que parece, pelo menos na mente de algumas pessoas, ter predito a ascensão do Loirão. É muito estranho, 3 dos livros de Lockwood, escritos antes de 1900, apresentam um personagem chamado Barão Trump, e o terceiro é sobre o último presidente. Um dos livros de Lockwood apresenta um protagonista, menino, aristocrático, chamado Barão Loirão, que alguns acham que tem uma semelhança com o filho presidencial do Barão Trump. Ainda mais estranho, o Barão Trump e Lockwood é presidenciável. Lockwood viajava para a Rússia e é guiado por um personagem chamado Dom. O Tomou se chama Barão Trump Marvelous. Muito bem, tá com uma letrinha bem pequena e minha vista tá bem ruim, tá, meus amigos? Mas vamos ao que importa aqui. E na sequência, olha só que interessante, o Elon, sempre ele, faz esse post aqui. Olha só. Além disso, há uma piada de Elon Musk que Loirão disse em 1980. Tá, meus amigos? Por que os viajantes do tempo continuam tentando me matar? Loirão falou isso em 1980. Gente. Olha que interessante. Por que os viajantes do tempo continuam tentando me matar? Sou apenas um corretor de imóveis. Aqui esse post do Loirão de 1980. Será por quê? Porque eu acho que com certeza ele seria um grande obstáculo para os planos dos globalistas. Meus amigos, seria um grande entrave aqui. Portanto, é impossível que vários loirãos façam parte de uma batalha multiversa, onde as linhas do tempo convergem. Independente de tudo isso, o movimento para indiciar Loirão está tendo um impacto real nas pessoas ao redor do BD. Porque um precedente legal foi estabelecido e agora BD e Obama, etc., pode sofrer acusações de crimes muito mais graves do que o suposto suborno da Estrela, do qual, está se referindo aqui, do qual o Loirão foi acusado recentemente em Manhattan. Olha só, meus amigos, isso aqui é fabuloso. Quando ele fala de multiverso, ele está dizendo o seguinte, pode ser que não seja um viajante do tempo, mas que existam outros loirões, versões do Loirão, outros eus do Loirão, atuando em várias partes do tempo simultaneamente. Impressionante, exatamente aquilo que nós tratamos, né, gente? Na última live. Exatamente o tema que nós tratamos na última live de quinta-feira, de perguntas e respostas. Inclusive, eu apresentei esses slides. Fantástico, meus amigos. Fantástico. E vejam só, meus amigos, que essas acusações que o Loirão está respondendo simplesmente estão abrindo. Porque assim, vejam só. Você já ouviu falar daquela história que pau que bate Chico, bate Francisco, né? Então, estão acusando, opa, vocês abriram um precedente aqui. Então, a gente vai investigar a sua vida também. E, por certo, existem, assim, muito mais cabeludo, né, do que simplesmente um suposto caso com uma atriz pornô. Tem coisas muito mais graves, né, se você for vasculhar devidamente a vida desses personagens. Estão entendendo? Realmente espetacular. Aqui, meus amigos. Isso aqui é uma informação do Rafael, né, que posta do Telegram, inclusive, mas eu achei interessante, eu faço questão de compartilhar com vocês. Muita atenção. Nesse trecho de uma entrevista do Loirão, aqui tá a fonte, tá ok, meus amigos? Ele relembra a figura do seu tio, o engenheiro, o Mitch John J. Trump, seu tio, avô, que se abriu e desenvolvimento dos aparelhos inacabados de Nikola Tesla. E, de certa forma, a confirma, ao lembrar que mostrou a ele uma máquina mortal que cabia em uma maleta e se parecia com a descrição do chamado raio de Tesla. Nos comentários, Vincent Kent confirma que foi seu tio, e não os militares, que escolheu o Loirão para sua missão de ser presidente na década de 1980, endossando a teoria da viagem do tempo por meio de tecnologia Tesla. Espetacular isso aqui, não, gente? Realmente interessante. E existem evidências? Existem. E eu vou mostrar agora. Muito bem. Aqui, meus amigos. O tio do presidente Loirão, o John Trump, Trump, foi professor de engenharia elétrica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, conhecido como MIT, de 1936 até sua aposentadoria em 1973. É sabido que documentos desclassificados confirmam que em janeiro de 1943, o professor Trump, foi chamado pelo FBI para avaliar os documentos pessoais de Nikola Tesla, pouco mais de uma semana após sua morte. O que não é bem conhecido é que há também um documento secreto vazado que também conecta o professor Trump, caso o tio do Loirão, a outro famoso evento da história dos Estados Unidos, o acidente do disco voador de Roswell, em 1947. A família do Loirão tem conexão com o Serviço Secreto Espacial. Isto é um fato. Então a família do Loirão, isso é histórico, sabe sobre os extraterrestres, sabe sobre as tecnologias, está a par de tudo. E isso aqui é a evidência que eu estou mostrando para vocês. Lembrando, meus amigos, que a tecnologia do Tesla de teletransporte serviu como base
para a tecnologia de viagem do tempo do projeto Montauk, segundo o Andrew Basiago, testemunha sobrevivente do projeto Montauk. Isso é realmente espetacular. Aliás, as primeiras máquinas de viagem do tempo foram desenvolvidas pelo pai do Andrew Basiago, e o Andrew Basiago foi a primeira cobaia. Veja que ele foi cobaia, que coisa absurda, né? Com 7 aninhos de idade. Uma hora eu posso até mostrar essa história para vocês. Eu assisti esse depoimento, é uma live até antiga, do Dr. Michael Salla. Muito bem. Em 1943, desempenhou um papel importante no exame dos documentos pessoais de Nikola Tesla, que foram adquiridos pelo FBI, Office Allen Projeto História. Logo após a morte de Tesla, em 13 de janeiro, um documento do FBI incluía o tio do loirão entre os cientistas especialistas que investigaram os documentos de Tesla. E está aqui a evidência para vocês, de 26 a 27 de janeiro de 1943. Impressionante. E tem mais. Aqui, professor Emeritus John G. Trump, em 1969, cientista tio do loirão. Aqui está a foto dele. Entre as invenções de Tesla estava uma revolucionária nave em forma de disco voador. Será que é por isso que o loirão prometeu, né, recentemente, que se ele vencer as eleições, ele vai trazer carros voadores que podem subir na vertical, Elliot? Muito provavelmente, porque ele sabe dessa tecnologia. A qual ele supostamente registrou um prédio de patente do início de 1900, mas não foi concedido por motivos de segurança nacional. Aparentemente, Tesla planejou que seu disco voador fosse remotamente alimentado por um sistema sem fio, que ele discutiu pela primeira vez em um artigo de 5 de março de 1904, intitulado A Transmissão de Energia Elétrica Sem Fios. Falando em carro voador, antigravidade, a gente pode linkar aqui com o Dr. K, que era também discípulo do Tesla, que teve um projeto, ele acreditava, ingenuamente, que nos anos 60, ele tinha o projeto Jetsons. Ele acreditava que cada cidadão do mundo teria o seu disco voador na sua garagem. E ele fez até banner, meus amigos, que ele queria lançar isso. Impressionante. Até o banner, gente. Banner. Ele fez um outdoor, já tinha tudo pronto. E aí, os globalistas, os banqueiros, melaram tudo. É impressionante, sabotaram. E ele foi perseguido. A proposta de Tesla de construir um sistema mundial de transmissão de energia sem fio, então vejam só, isso teria condições de formar naves antigravidade, também fornecer energia livre para o mundo inteiro. É isso que se trata, meus amigos. Que pudesse alimentar qualquer dispositivo remoto, incluindo seu disco voador proposto, era certamente revolucionário. O que é crítico aqui é que sua proposta de construir dispositivos capazes de gerar enormes cargas eletrostáticas foi o tópico preciso que o professor, o tio do leirão, havia se especializado no MIT, com o seu trabalho sobre os geradores de Van de Graaff. Van Graaff. Muito bem. Falando em Robert Van Graaff, de Graaff, aqui está a foto dele. De acordo com uma homenagem em memória publicada pela Academia Nacional de Engenharia, o tio do loirão se juntou ao MIT para trabalhar com o professor Robert J. Van de Graaff, que foi pioneiro no novo campo de geração de aplicação de energia de super alta tensão, após obter doutorado sobre Van de Graaff em 1933. John J. Loirão, o tio do loirão, tornou-se professor assistente em 1936 e professor titular em 1952 no MIT. Impressionante, meus amigos. Só que denota que o loirão com certeza chegou a conhecer o seu tio. Isso é uma coisa de família. Então eles sabem de todas as tecnologias. Vejam, meus amigos, todo o legado do Tesla está na mão da família do loirão. Isso aqui é uma forte evidência. Mas vamos para o próximo. E tem mais. De acordo com Margaret Henney, autora do livro Tesla, aqui, Um Homem Acima do Seu Tempo, alguns dos documentos, invenções e patentes de Tesla foram apreendidos por agentes do FBI e nunca liberados na arena pública. Se Henney estiver correta, então o tio do loirão encontrou itens de importância entre a coleção de Tesla que foram tirados e foram mantidos em segredo do público até os dias atuais. Porque o tio do loirão foi um dos homens que esteve no apartamento do Tesla, junto com o FBI. Com certeza, muitos desses documentos estão na mão, isso aqui é uma possibilidade muito forte, meus amigos, estão nas mãos da família do loirão. Impressionante, né? Da família Trump. Incrível. Realmente espetacular. Agora, se eles têm essas tecnologias, o que impede do loirão ter viajado no tempo? É uma boa pergunta. Ele poderia fazer isso, né, gente? Por certo. Ele teria essa tecnologia. Fantástico. Aqui. Um fato histórico pouco conhecido é que os geradores de Van de Graaff, que o professor, no caso o tio do loirão, se especializou no MIT, era um componente-chave da pesquisa de discos voadores sendo secretamente realizados na Alemanha do Bigodinho. De acordo com Vladimir Terziski, engenheiro elétrico que era membro da Academia de Ciências da Bulgária, antes de emigrar para os Estados Unidos. As máquinas de Van de Graaff faziam parte do sistema de propulsão para diferentes protótipos de discos voadores desenvolvidos pela Alemanha do Bigodinho, no caso a Sociedade Vril, que era responsável aqui, né, que era uma das mentoras da Sociedade Vril, lideradas pela Maria Ursic em companhia.
impressionante, realmente incrível. Então, meus amigos, isso denota que o tio do Loirão, ele conhecia a antigravidade. O tio do Loirão conhecia as máquinas de viagem do tempo. Ele conhecia essa tecnologia. Ele conhecia também a tecnologia de energia livre, entre outras. Então, ele dominava essas tecnologias que foram apresentadas, que foram desenvolvidas dentro do Serviço Secreto Espacial, né, coordenadas pelas corporações da Cabal. Então, ele teve acesso a todo este conhecimento. Então, por certo, o Loirão é a pessoa certa mesmo, gente, diante de todas essas informações apresentadas. Tem mais. O primeiro passo será simples. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é para mudar a sua vida, a sua concepção de realidade. O primeiro passo será simples, ou seja, Loirão negar as acusações. É isso que... Olha, presta atenção nisso. Como diz o apresentador do talk show, Mark Levin, sobre as alegações contra o Loirão, isto é uma porcaria que um estudante de direito nem deveria trazer na frente de um juiz. Palavras dele, não minha. O que ele está querendo dizer, em outras palavras? Que isso não vai dar em nada. É isso que ele está dizendo, né, gente? Bem simples assim. Isso não vai dar em nada. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Meus amigos, eu falo, eu sempre bato nessa tecla. Não fique preso à ideologia, à casca ideológica. Se você ficar preso à casca ideológica, as coisas não vão fazer sentido. Quando você consegue, primeira coisa, entenda. Estamos numa batalha entre globalistas e antiglobalistas. Aí as coisas se encaixam perfeitamente. Tem pessoa que quer encaixar uma coisa, não encaixa. Porque não dá encaixe mesmo. Porque você pega um cara na cabeça, né, quer enfiar uma peça ali, mas ela não entra. Não dá encaixe. Aí você simplesmente vai deformar as peças, né, gente? É isso que vai acontecer. Aqui. O presidente mexicano chama acusações do Loirão de campanha de difamação. Lembrando que o presidente mexicano, ele é de esquerda. Olha que incrível, ele é de esquerda. E o Bidê não gosta dele. Por que será? Olha só. E ele também apoia o BRICS. Defendendo o Loirão. Aí uma pessoa que acha que o mundo simplesmente se divide, né? Que o mundo se divide entre esquerda e direita, vê uma coisa dessa, não consegue interpretar. Né? Não entende. Porque não faz sentido mesmo. Se você acha que todo o problema do mundo é a questão de esquerda e direita, isso não faz sentido mesmo. Nós estamos numa guerra ideológica? Não estamos numa guerra ideológica. O que está em jogo aqui é o futuro do planeta. Ou sermos integrados à Federação Galáctica de Mundos. Então não tem nada a ver com política, para começar. Integrados à Federação Galáctica. Só que a política são as formas do jogo, são umas peças do jogo que tem forma de política. Porque nós estamos vivendo ainda na terceira densidade. Então, esses agentes têm que criar o quê? Uma trincheira política. Tem que ter uma forma política. Até mesmo para eles se tornarem peões nessa batalha. Alguns vestem uma roupa de esquerda, uns vestem roupa de direita, mas o que está em jogo é o futuro do planeta. O que está em jogo é derrubar os globalistas. É isso que interessa. Porque você conseguindo isso, a divulgação vem, o QFS vem, e nós seremos integrados à Federação Galáctica de Mundos. É isso que está em jogo. As acusações também atraíram simpatia de todo mundo. O presidente mexicano, que é de esquerda, tá? Bem de esquerda, né, gente? Vamos dizer aqui, bem salientar aqui. Andrés Manuel López Obrador chamou as acusações contra o Loirão de campanha de difamação. E agora? E agora? Eu tô perguntando para você que acha, né? Porque tem pessoas que pensam assim, né, gente? Que tudo se resume em esquerda e direita. Simplesmente não tem resposta para isso. Vamos pro próximo. Agora que o desafio legal foi lançado, os ratos estão deixando o navio. O navio do Bidê, que está afundando. E muito rapidamente, mais rápido que o Titanic. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack, né? O Obamazinho, planeja se mudar para o Quênia, Liette. Olha só, tá aqui, a manchete aqui. Ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, se mudará para o Quênia em junho. Se planeja mudar para o Quênia. Mas como diz uma fonte da agência de 3 letras, abre aspas, você pode correr, mas não pode se esconder na aliança global. Interessante, né, aliança? Da aliança da Terra. Impressionante. Fabuloso. Já quer fugir, provavelmente. É isso, só pode ser. Por que ele ia mudar para o Quênia, né, gente? Não vejo outro motivo. Será que ele está se escondendo? Será que ele está fugindo, de repente? Estou fazendo uma pergunta aqui. O que vocês acham aí? Muito bem, pode colocar aí no chat. O que vocês acham? Muito bem. Tem mais. Todos esses insiders parecem saber que o show de Bidê está terminando. Tá acabando o show, Bidê. A sua hora vai chegar. Lembra aquela musiquinha, né, Neto? A hora vai chegar. O fim da batalha na Ucrânia provavelmente também será o fim do show do Bidê. Acabou. Endgame. Porque explorar todos os delitos associados a ele. Meus amigos, entendam uma coisa. Vai expor todos os delitos. Ele vai ser exposto. Só que tem um porém também. Se por um acaso está tendo esses exercícios militares próximos ali ao mar de Taiwan, essas manobras militares, etc. De repente, Xichao vai lá, como não quer nada, integra Taiwan, território chinês, porque ele quer construir a sua influência política ali próximo, nos países próximos. O que vai acontecer, meus amigos? A Cabal vai ficar sem os semicondutores, que para eles é importantíssimo para o mercado, para a economia, vai ser um golpe econômico fatal para eles. E a reputação do Bidê já era, né, gente?
não consegue terminar o seu mandato. Até pessoas falam assim, mas o loirão só vai vir em 2024. Nesse cenário não tem como. Tá? Bidê não consegue terminar o seu mandato. É impossível. Porque é uma situação vexatória, mas assim, absurda. Ele já está, desde a questão do Afeganistão, que já foi um fato vexatório, vexame, absurdo, uma vergonha para o governo dos Estados Unidos. Né? Agora com a questão também da Ucrânia, com a derrota iminente, mais a invasão, acabou. Não tem como sustentar na cadeira presidencial. Muito bem. Sem falar da crise econômica. Aqui, abre aspas. Aqui, da Fox News, meus amigos. Do Tucker Carlson, né, bem famoso. Aqui, abre aspas. Enviamos 113 bilhões para o país mais corrupto do mundo. Olha só, que é a Ucrânia. O país mais corrupto. Lavagem ali é uma lavanderia ambulante, aquele país. Não, essa que é a verdade. Uma lavanderia absurda. E não sabemos o que está sendo gasto. Disse o senador americano James Vance em entrevista à Fox News. E é verdade, meus amigos, porque ele está comprando, teve até notícia, não vou trazer aqui, porque são muitas informações, ele está comprando até diesel russo. O investigador apareceu lá no TOT 3217, né, Net? Diesel russo. Lavagem de dinheiro. Então ele pega ali, eles embolsam uma parte, não fala que comprou tanto, mas na verdade embolsado, sabe? Aquele por fora. E tem muitas militares ali, né, dessa região, que estão andando de Mercedes, Net. Olha que interessante. No meio da guerra ali, Mercedes. Relógios luxuosos. Da onde que vem esse dinheiro? País mais corrupto. Impressionante. Isso já está vindo à baila, viu, meus amigos? Isso já está vindo a público. Isso está sendo exposto. Não surpreendentemente, o comitê de supervisão da Câmara intimou o Bank of America, o JP Morgan Chase e a HSBC, da USA, né, do banco, no caso, dos Estados Unidos, bem como o ex-parceiro de negócios do filhinho do Bidê, o Marvin Ian, Merin Ian, para obter as demonstrações financeiras da família Bidê, aqui na Fox News. O Comitê de Supervisão da Câmara intima bancos associados da família do Bidê em investigação de finanças. E é bom salientar aqui, meus amigos, quando um presidente... Vou explicar uma coisa para vocês. O que faz um presidente, uma pessoa importante, ser destituída ou até mesmo presa? É a questão com a propaganda. Vejam só, meus amigos. Se o Bidê perder o apoio, a sua costa quente, essa palavra, né? A sua costa quente dos financistas. Vamos entender o seguinte. Vamos supor, isso já está acontecendo. Os financistas estão perdendo poder. Estão perdendo dinheiro. E perdendo dinheiro, eles não podem mais financiar as suas líderes marionetes. Não financiando seus líderes marionetes, esses líderes marionetes estarão à mercê da justiça. E a justiça será feita, porque acusações contra eles e investigações já estão acontecendo. Vocês entenderam? Então, a sua costa quente vai ficar geladinha, entendeu? Congelada. E aí eles serão pegos. Muito bem. De qualquer forma, parece que todo show do Bidê terminará com a falência de seus tesoureiros. Rockefeller, aqui. Já me adiantou aqui, né, gente? Olha só o próximo post. Mesmo que não haja prisões. O sistema financeiro dos Estados Unidos está finalmente entrando em colapso. Os depositantes sacaram quase 2 trilhões do sistema bancário desde março. Vocês estão ouvindo isso? Então, o pessoal que depositou dinheiro nos Estados Unidos não confia mais no sistema bancário. E estão sacando dinheiro. Só que é bom frisar aqui, meus amigos, que na verdade o banco só tem 10% do papel moeda. Do dinheiro físico. O resto são apenas números de computador. E se então todo mundo começar a sacar dinheiro, simplesmente eles não têm esse dinheiro. Será o colapso do sistema financeiro de uma forma assim, total e absoluta. De uma forma avassaladora. E isso já está acontecendo. Então, isso está acelerando ainda mais a queda do dólar e do sistema bancário dos financistas. E agora os bancos não podem prestar dinheiro. Olha só, gente. Não tem condições de prestar dinheiro. Meus amigos, nós vivemos num mundo de loucos. Quando o Putin fala que no mundo ocidental é um mundo de malucos, é um hospício ao céu aberto, é um hospício ao céu aberto. Como que se faz dinheiro? Vou falar para vocês aqui, vocês vão ficar de boca aberta. Dinheiro é feito aqui no Ocidente do nada. Simplesmente aparece. Parece um mágico, né, gente? Parece que tirou aquele coelho da cartola, desculpe, né? Então ele pega, o dinheiro simplesmente aparece do nada, num passe de mágica. Como que eles fazem dinheiro? Dinheiro é o seguinte, Então, um presidente, ele promete um monte de coisas, né? Eu quero fazer isso, aquilo, eu vou trazer benefícios para a população, eu tenho vários projetos. Só que para ele realizar esse projeto, ele precisa do quê? De emprestar dinheiro. Para ele emprestar dinheiro, ele dá uma nota promissória, veja só, uma nota promissória de títulos. Títulos do governo. Títulos, é isso mesmo, títulos de governo, papel. Como se fosse uma nota promissória. Dessa nota promissória de títulos do governo, é que eles imprimem o dinheiro. E assim surgem os dólares num passe de mágica. Isso é maluquice, né, gente? Uma verdadeira maluquice. E assim é criada essa bolha financeira. O dinheiro que simplesmente surge do nada, no verdadeiro abracadabra. Vocês estão entendendo, meus amigos? A partir de uma nota promissória.
Uma loucura! Aí eles criam dólares. Aí você tem que pagar, ou seja, os juros do dinheiro que você emprestou a partir dessa nota promissória, e esse processo não tem fim. Só que isso cria o quê? Uma bolha financeira, e essa bolha já está estourando, está explodindo. Os maiores economistas do mundo previram isso, meus amigos. Falaram, isso aqui um dia vai estourar, e quando estourar, vai arrebentar com o mundo inteiro. O mundo precisa de um novo sistema econômico. Eles já estão desesperados, estão criando agora a sua criptomoeda, e tem até um símbolo de um unicórnio. Unicórnio apontando para baixo. Para quem não sabe, o unicórnio apontando o seu chifre para baixo representa a prostituição. É o vril negativo. Interessante, né, gente? Quando o unicórnio aponta o seu chifre para cima, aí significa a união sagrada. É ali explícito, nessa moeda digital do mal que eles estão fabricando. Só que eles não têm como concretizar isso. Por quê? Porque o BRICS está se fortalecendo, lastro ouro, tendo adesão de vários países, e está criando a sua própria moeda digital, lastro ouro. Então, o BRICS já se antecipou aos globalistas, sabendo disso. Vocês vão fazer isso? Então nós vamos formar a nossa própria moeda digital, e agora eu quero ver quem que vai ditar a economia mundial. Porque nós temos o quê? Uma moeda sustentável, lastro em bens reais. Você tem o quê? Um perfeito nada. Uma moeda embasada em quê? Em notas promissórias, que já foram pagas 200, 300 vezes. Títulos de dívida pública. É claro que qual o sistema que vai se fortalecer, vai sustentar, vai prevalecer no final? É claro que é o sistema do BRICS. Não tem como vencer essa queda de braços. Isso é uma questão de tempo, nós já vencemos. Tem pessoas que não entendem isso, não percebem. Estão compreendendo, meus amigos? O que falta agora? A única coisa que falta é nós nos apoderarmos dos Estados Unidos. Retomar com os Estados Unidos. Entenderam, meus amigos? Essa que é a verdade. Muito bem. Tanto é que estou chamando essa nova moeda de unicórnio. 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 Os empréstimos dos bancos comerciais caíram 29 bilhões nas 2 semanas, até 15 de março. Tá bom o negócio, hein, Lente? Aqui. O empréstimo dos bancos comerciais caíram 29 bilhões de dólares nas 2 semanas, até o dia 15 de março. O declínio mais acentuado da história dos Estados Unidos desde o processo. Esse processo está se acelerando. Então, eu estou em queda livre. Olha, meus amigos, entendam. Enquanto a economia americana vai para o buraco, da Europa está indo para o buraco, a economia do BRICS só vai o quê? Melhorando, né, gente? Dando sinais positivos. Eu já mostrei isso para vocês. Dando lucro. Ela está dando lucro. Olha que interessante. China, Rússia, Índia. Isso aqui é a verdade. O Brasil já era para estar numa situação muito bem. Pena que a administração interna aqui não existe, né? Se existisse, pelo menos se existisse, um economista, porque nem isso tem, né? Se tivesse um economista. Mesmo que fosse de esquerda, mas pelo menos que fosse economista, né? Já seria uma grande coisa. O problema, meus amigos, é que não existe ninguém ali. Não tem nada. Vocês estão entendendo? O maldade e nada é a mesma coisa. Não existe. Não existe ministro da Fazenda. Esse é o grande problema. Já seria uma grande coisa. Nós estaríamos numa situação tão complicada. Tá? Muito bem. Aqui. Isso ocorre no momento em que o antigo servo dos Rockefeller, o governo do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, quer dizer o quê? É um nome complicado. O que eu vou fazer, né? É o nome do cara. O que eu vou fazer? Aqui. Haruhiko Kuroda está deixando o cargo. Seu sucesso, Kazuo Ueda, aparentemente parou de pagar as contas dos Estados Unidos. Fabuloso, hein, gente? Maravilhoso. É isso aí. Ótimo. Ótima notícia. Outro sinal do que o Japão está saindo do circo. Saindo do circo do Ocidente. O Japão não é bobo, né, gente? Já estão abrindo o olho, né? Abrindo o olho. Ainda era tempo. Há tempo. Já abriram o olho aqui. BD é de fato de estar comprando petróleo da Rússia a preço acima do teto estabelecido pelos países ocidentais de $60 o barril. Olha só aí, meus amigos. Olha só. O Japão está comprando petróleo russo a preço acima do limite estabelecido pelos países ocidentais, $60, escreveu aqui The Wall Street Journal. Muito bem. Aqui. Mas algo ainda mais sinistro pode acontecer. O tenente-general Uichi Sakamoto, comandante do 8º Divisão do Exército Japonês, está desaparecido desde a tarde de quinta-feira, quando seu helicóptero supostamente caiu, presumivelmente, porque todos os transportes foram desligados, misteriosamente. A divisão de Sakamoto é aquela que deveria defender o continente japonês dos americanos antes que as bombas atômicas acabaram com a guerra. Algumas fontes dizem que a unidade está trabalhando com os chapéus brancos dos militares dos Estados Unidos e das forças imperiais japonesas da Coreia do Norte para livrar o Japão e a Coreia do Sul da influência dos globalistas. Muito bem. Aqui, meus amigos, destroços recuperados em busca de helicóptero militar japonês desaparecido e com um general a bordo. Bem interessante isso aqui, né, Net? Bastante peculiar. É realmente um grande mistério. Aqui, destroço do helicóptero do Suichi Sakamoto, comandante da 8ª Divisão do Exército Japonês, está desaparecido. Então, vejam, meus amigos, eles tentam sabotar, eles tentam impedir, mas não vão conseguir. Na verdade, eles têm poucas cartas na banca. Muito poucas.
Quanto menos cartas na manga você tem, e à medida que a batalha vai chegando nos seus momentos finais, dá para você fazer uma leitura precisa de quem é o vitorioso. Por isso que nós podemos afirmar com segurança que a Aliança da Terra já venceu, embasado em fato. Não disse que disse, não é porque tem uma canalização. Não, fatos concretos, fatos tangíveis. É muito melhor assim, né, gente? Muito melhor. Muito bem. Vamos pro próximo. Aqui. Também ouvimos o que o Dalai Lama, que é um fato vergonhoso, absurdo, né, totalmente deplorável, né, aconteceu recentemente, infelizmente. Né, não tem como apoiar um negócio desse. Um dos principais escuros do mundo está prestes a ser derrubado. Parte da próxima movimento de libertação da Ásia. Movimento de libertação da Ásia. Para atender a verdadeira natureza dessa afirmação. Pode-se assistir um vídeo nas principais redes sociais, isso que foi amplamente divulgado, aqui do Dalai Lama. Aqui nem dá para falar, né, gente? Leia aí, beijando o garoto, né? Infelizmente, depois pede uma coisa aqui realmente nojenta, né? Não dá nem pra falar. Foi nojante, né? Infelizmente. Depois ele tentou se desculpar, disse que era uma brincadeira. Que brincadeira é essa? É de sacanagem, né? É brincadeira. Lembre-se que o Dalai Lama há muito tempo. Aqui, presta atenção nisso aqui, meus amigos. Lembre-se que o Dalai Lama muito é associado aos amigos do Bigodinho. Fontes da inteligência asiática dizem que ele é um demônio muito velho, né? Olha só, né? E maligno, e que sua queda abrirá uma verdadeira caixa de Pandora. Porque tem muitas informações, ele sabe de muita coisa, gente. Muita coisa podre vai aparecer depois da sua queda. Gratidão a todos os amigos. Espero, porque assim, vejam, meus amigos, a gente tenta mostrar uma visão geral, linkando todas as informações, ponto por ponto, para dar uma visão clara do que está acontecendo. Porque às vezes a gente afirma assim, nós estamos vencendo, mas cadê os fatos? Mostra, né, no mundo que isso está acontecendo. E é isso que a gente tenta fazer. Vocês estão entendendo, meus amigos? Mostrar evidências tangíveis para vocês. Aqui é um boletim, é um boletim do terceiro confronto mundial, né, que é uma batalha não convencional. E é isso que nós tentamos fazer aqui semanalmente. Ok, meus amigos? Com a cooperação de cada um de vocês. Gratidão, meus amigos. Estamos muito felizes, meus amigos, porque eu fico viajando aqui. Eu mostro notícias para vocês. Eu leio 1, 2, 3 vezes, mas é como se fosse a primeira vez. Né, Liette? É como se fosse a primeira vez. Essa é a sensação que a gente tem. Um beijão no coração de todos e até terça-feira.